Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar algumas ideias do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que conta a história dele no período que ele ficou nos campos de concentração. E ele conta algumas experiências que ele teve e fala de reações e aspectos psicológicos que ele observava, histórias de outras pessoas, e traz algumas ideias muito interessantes com relação a nossa vida, como enfrentar o sofrimento. E eu já queria ler esse livro há um tempo. Eu lia aqui e ali, mas nunca parei para ler o livro efetivamente. E agora estou fazendo isso e está sendo muito transformador. É um livro realmente muito profundo, sabe assim, quando você para ler e aí passa algumas partes e fala, nossa, eu tenho que ler isso de novo. E lê algumas vezes e fala, nossa, preciso ficar meditando nisso para pensar nesse sentido. E então tá me tocando bastante, por isso eu tô trazendo aqui para vocês também, porque eu recomendo que todo mundo leia, porque traz outra visão sobre a vida, sobre como a gente encara os desafios, como a gente tem reagido ao que acontece com a gente. Muitas coisas a gente vai escolhendo, vai tomando nossos rumos, e a gente precisa ser protagonista, né, da nossa história, daquilo que a gente vai construindo, mas tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que acontecem, o sofrimento vem, nós somos humanos, né? Ser humano é saber que a gente passa por situações e as pessoas ao nosso redor passam por situações que são difíceis, geradoras de sofrimento, mas no meio de tudo isso, como é que a gente se transforma, como é que a gente reage, como a gente olha para o outro, o que a gente faz. E aí, pensando nisso, no livro ele cita muito, ele conta, né, situações, de toda situação de fome, privação de sono, toda violência, situações que se fala, gente, sério mesmo que essa pessoa passou por isso? Que a gente sabe, mas é até difícil acreditar, né? E ele conta alguns detalhes dele, dos colegas dele, e tem uma parte do livro que ele conta e ele cita um pouco sobre a questão da liberdade interior, né? E ele começa a questionar assim, diante de toda essa situação, essas condições impostas às pessoas que estão ali, todo mundo vai reagir da mesma forma? É uma condição, é a condição que determina o nosso comportamento? Ou o que existe no meio disso? Ele traz muito a questão da nossa liberdade interior. A última liberdade que a gente tem é que de escolher como reagir, de escolher como agir. E aí eu quero ler para vocês uns trechos aqui, porque eu acho a melhor forma de traduzir. Eu sou uma aprendiz aqui, junto com vocês, e acho que a leitura traz bastante clareza sobre isso, porque ele traz umas frases bem interessantes. Eu vou ler aqui, tá? Ele fala assim, que a experiência da vida no campo de concentração mostrou-me que a pessoa pode muito bem agir fora do esquema. Haveria suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstraram ser possível superar a apatia e reprimir a irritação. Ele cita, né, as reações típicas, então quando a pessoa chega no campo de concentração, o choque de tudo que ela vê, depois a pessoa vai vendo tantas situações de morte, de sofrimento, que ela vai se tornando apática, vem também a irritabilidade, né, são as reações psicológicas comuns. Mas aí ele fala que é possível superar a apatia e reprimir a irritação, e continua existindo, portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior quanto interior. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminharam pela área de formatura dos prisioneiros ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? Então, esse é um exemplo, né, de como uma pessoa pode se comportar em detrimento de toda a situação, né? E mesmo que tenham sido poucos, não deixam de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia outra alternativa. A cada dia,
a cada hora no campo de concentração havia milhares de oportunidades de concretizar esta decisão interior, uma decisão da pessoa contra ou a favor da sujeição aos poderes do ambiente que ameaçavam privá-la daquilo que é sua característica mais intrínseca, sua liberdade, e que a induzem, com a renúncia à liberdade e à dignidade, a virar mero joguete e objeto das condições externas, deixando-se por elas cunhar um prisioneiro típico no campo de concentração. Aí ele fala que aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará dando, em sentido espiritual, um típico prisioneiro do campo de concentração, ou então uma pessoa humana, que também ali permanece sendo ser humano e conserva sua dignidade. Inerente ao sofrimento a uma conquista, que é a conquista interior. Aí tem uma frase que eu destaquei aqui que é: a liberdade interior do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Isso é muito profundo, né? E me faz pensar bastante, porque ele esteve numa situação extremamente complexa, de extremo sofrimento físico, psíquico, com muita pressão, e que a situação é dada, né? Ele não tinha outras escolhas ali, senão essa liberdade interior de como agir estando ali. E aí ele fala que, assim, da mesma maneira com que uma pessoa assume o seu destino inevitável, por exemplo, esse de estar no campo de concentração, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, nisso se revela, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Depende se a pessoa permanece corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou se na luta levada ao extremo pela autopreservação, ela esquece sua humanidade e acaba tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Aí ele fala que foram poucos que no campo de concentração mantiveram em plena liberdade interior e puderam alçar a realização daqueles valores possibilitados pelo sofrimento, e mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunho para o fato de que a pessoa interiormente pode ser mais forte. Essa frase eu achei bem forte. A pessoa interiormente pode ser mais forte que o seu destino exterior, isto não somente no campo de concentração. Sempre e em toda parte a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa produção interior de valores. Incrível, né? Eu fiz questão de trazer alguns trechos para você que está mergulhando em pensar e refletir nos seus valores, como você vive. E vou deixar com você essa reflexão, esses pensamentos, para que você possa continuar aí a sua semana, seu trabalho em casa, o trabalho na organização que você faz parte, para decidir e pensar como agir mesmo e em qualquer situação. Eu fico com essa reflexão e vamos trocando. Se você tiver algum comentário, alguma ideia para trazer, fica à vontade também e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Até lá, tchau, tchau!